Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai desvendar o que está por trás daquela tecnologia que todo mundo usa, sabe? Vamos mergulhar de cabeça no mundo da arquitetura de software. Já parou para pensar por que tem aplicativo que é uma maravilha, super rápido, e outros que são um desastre, cheios de bugs? A gente vive isso todo dia, né? E a resposta, olha, vai muito além de só saber programar. Então, para a gente entender isso, pensa no seguinte: a diferença entre um construtor e um arquiteto. Um desenvolvedor sem um plano é como um construtor que só quer saber de botar um tijolo em cima do outro. Ele vai construindo, mas sem estratégia. O que faz a diferença mesmo é ter um arquiteto. Alguém que para, pensa, desenha a planta inteira e só depois a construção começa. Pois é, e é exatamente nesse ponto que a gente começa a falar da planta digital. É a mudança de chave. A gente para de pensar só em escrever código e começa a pensar na estrutura, no esqueleto que sustenta tudo. Tá, mas o que é essa tal de arquitetura de software afinal? Pensa assim, é a planta baixa do programa. É a estrutura lógica e física, ou seja, como as peças se encaixam e conversam entre si. É o esqueleto que define não só como o sistema funciona hoje, mas também como ele vai poder crescer e evoluir lá na frente. E o objetivo aqui, olha, é super importante. Não é só fazer o negócio funcionar e pronto. A grande meta, inspirada em ideias como as do livro Arquitetura Limpa, é criar um sistema que seja fácil. Fácil de entender, fácil de mexer, fácil de consertar e, principalmente, fácil de manter no longo prazo. E para chegar lá, os arquitetos têm umas regrinhas de ouro, sabe? Primeiro, a separação de preocupações. Cada parte cuida do seu quadrado sem se meter no trabalho da outra. Depois, a responsabilidade única. Cada módulo faz uma coisa só, mas faz muito bem. E aí vem a abstração e a simplicidade, que são para esconder a bagunça, a complexidade e deixar tudo mais limpo. Juntas, essas regras criam um sistema organizado, que não vira um monstro incontrolável com o tempo. Ok, a gente já entendeu o que é e por que é importante. Agora a parte boa. Como é que isso funciona na prática? Como os arquitetos organizam essa planta? A estratégia principal é um clássico, mas funciona que é uma beleza. Dividir para conquistar. Em vez de tentar resolver um problemão de uma vez só, a ideia é quebrar ele em pedacinhos. Pedaços bem menores e muito mais fáceis de lidar. E é aí que entra o poder da modularização. Pega um exemplo prático. Um site de e-commerce. É um sistema gigante, certo? Então, em vez de construir tudo junto, ele é dividido em módulos. Tem o módulo de gerenciamento de usuários, o de processamento de pagamentos, o de controle de estoque. Cada um é um bloquinho independente. Dá para desenvolver, testar e até atualizar um deles, sem quebrar o sistema inteiro. É genial! E não para por aí. Os arquitetos têm outro segredo, os padrões de design, ou design patterns. A ideia é simples, não precisa reinventar a roda toda vez. Já existem soluções prontas, testadas e aprovadas para um monte de problemas comuns. É como ter um livro de receitas de bolo. Para cada tipo de problema, já tem uma receita que funciona. E essas receitas se organizam em 3 grandes grupos. Os padrões de criação, bom, eles cuidam de como as coisas são criadas no sistema. Os estruturais são sobre como organizar as peças, como montar estruturas maiores. E os comportamentais definem como essas peças conversam entre si, como elas colaboram. No fundo, é uma caixa de ferramentas super completa para qualquer desafio. Tudo bem, muito bonito na teoria. Mas e na prática? Qual o resultado de todo esse planejamento? Porque é isso que importa, né? Um sistema construído para durar. Vamos falar do retorno no mundo real. Porque no fim do dia, uma boa arquitetura tem que trazer benefícios concretos. E olha, os benefícios são enormes. O primeiro, e talvez um dos mais famosos, é a escalabilidade. É a capacidade do sistema de aguentar o tranco, de crescer. Sabe aquele site de vendas que na Black Friday recebe milhões de acessos e não cai? Bingo! Isso é arquitetura bem feita, planejada para escalar. Depois tem a modificabilidade, ou seja, a facilidade de mudar as coisas. Quando o nosso aplicativo favorito lança uma função nova, super legal, de um dia para o outro, e sem quebrar nada, pode apostar que por trás tem uma arquitetura que foi pensada para ser flexível, para evoluir. E claro, a testabilidade. Um sistema que foi bem planejado, com as peças bem separadinhas, é muito mais fácil de testar. E o que isso significa? Menos bugs, menos problemas e uma experiência muito mais estável e confiável para quem usa. E tem uma estratégia poderosíssima para conseguir tudo isso. Uma ideia central: isolar o núcleo do sistema. Funciona assim. A gente separa o que está dentro do que está fora. Lá dentro fica o núcleo da aplicação, a parte mais importante, com as regras de negócio. Essa parte não sabe nada sobre o mundo exterior. E do lado de fora ficam os detalhes, o banco de dados, a interface com o usuário, as conexões com outros sistemas. A grande sacada é que essas peças externas podem ser trocadas à vontade. Dá para trocar de banco de dados, por exemplo, sem precisar mexer uma linha de código no núcleo. É isso que dá a flexibilidade. No fim das contas, o ponto crucial é esse. A arquitetura é sobre prever o futuro. É sobre ter visão. É construir um sistema que não só funciona bem hoje, mas que está pronto para se adaptar, para evoluir e para encarar os desafios que a gente nem sabe que vem por aí. Então, para a gente fechar, fica a reflexão. Qual será a planta invisível por trás daquela tecnologia que a gente usa todo santo dia? Da próxima vez que um app for aberto, vale a pena pensar em toda a estrutura que está ali, nos bastidores, fazendo tudo acontecer.